Falar de terra no Brasil é falar de paixão, de história, de conflito, não é mesmo? Por trás de tudo isso, existe uma lei complexa e cheia de detalhes. Então, vamos mergulhar nesse universo para entender como o direito agrário tenta equilibrar os pratos da balança entre propriedade, justiça social e, claro, a produção de alimentos. Essa pergunta parece simples, né? O que significa ser dono de uma terra? Mas a resposta, olha, vai muito além de ter um documento na mão. No Brasil, ser proprietário de uma terra rural não é um direito absoluto. É, na verdade, uma responsabilidade que está totalmente amarrada com a nossa história e com os desafios sociais do país. Vamos descobrir o que isso quer dizer na prática. E o ponto de partida para entender tudo isso é um conceito que mudou o jogo: a função social da terra. A ideia de que uma propriedade precisa servir a um propósito que vai além do interesse de uma única pessoa. Essa frasezinha aí parece pouca coisa, né? Mas ela é simplesmente a base de todo o direito agrário que a gente conhece hoje. Foi ela que pegou a ideia de propriedade, que era quase sagrada e intocável, e a transformou num direito que vem com um dever junto, um dever com toda a sociedade. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só comparar. Antigamente, a propriedade era um direito absoluto. A terra é minha, eu faço o que eu quiser, inclusive nada. Podia deixar lá parada, só esperando valorizar. Hoje, a lei diz, não, peraí. A terra precisa gerar algum benefício coletivo, seja produzindo comida, preservando o meio ambiente ou garantindo trabalho justo. Beleza, então a terra tem que ter uma função social. Mas, para a lei poder julgar se ela cumpre ou não essa função, primeiro precisa definir o que, afinal, é um imóvel rural. E aqui que a gente encontra uma diferença fundamental entre o que está no papel e o que acontece na prática. Primeiro, temos a propriedade no sentido clássico da palavra. É o direito formal, aquele registrado em cartório com escritura e tudo. É o documento que diz, isto aqui tem um dono. Mas esse dono pode ou não estar, de fato, usando a terra. E aí entra o conceito que é o coração do direito agrário, a posse agrária. Aqui, esquece o papel. O que importa é a ação, é o trabalho direto na terra, o que faz ela produzir de verdade. No direito agrário, a posse está sempre ligada à atividade econômica, à produção. Então, o pulo do gato é este. O direito agrário valoriza mais a situação real, ou seja, quem está lá tornando a terra produtiva, do que simplesmente quem tem o título de propriedade guardado na gaveta. Esse princípio, de dar primazia ao uso da terra, é a base para muitas coisas, como a desapropriação e a uso capião. E aqui vem um ponto que surpreende muita gente. O que define um imóvel como rural não é se ele está no meio do mato ou perto da cidade. É para que ele serve, é a sua destinação econômica. Se a terra é usada para agricultura, pecuária, extrativismo, pronto, para a lei, ela é rural. E isso é tão sério que vale até na hora de cobrar imposto, uma posição já consolidada pelo STJ e pelo STF. Certo, já entendemos os conceitos, mas num país gigantesco como o Brasil, como é que o Estado faz para medir e classificar essas propriedades de um jeito padronizado para poder aplicar a lei? Bom, para isso foram criadas umas unidades de medida bem específicas. O primeiro é o módulo rural. Pensa nele como uma medida social. Ele varia de região para região porque representa o tamanho de terra que uma família precisa para viver bem do seu trabalho. É ele que define o que é uma propriedade familiar e que também serve para evitar a criação de lotes tão pequenos que se tornam inviáveis, os famosos minifúndios. O segundo é o módulo fiscal. Esse já tem outra função. É uma medida usada para calcular o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, e também para classificar uma propriedade oficialmente. É com base em quantos módulos fiscais uma terra tem que ela é considerada pequena, média ou um latifúndio. Então, para resumir, módulo rural é uma ferramenta com foco social para pensar na agricultura familiar. Já o módulo fiscal é a régua do governo para cobrar impostos e classificar as propriedades, o que é essencial para a reforma agrária. Duas medidas, cada uma com seu propósito. E agora a gente chega no clímax da nossa análise. Com os conceitos e as unidades de medida na mesa, a lei finalmente pode julgar se uma propriedade cumpre ou não a sua função social. É aqui que o joio é separado do trigo, ou melhor, a terra produtiva da improdutiva. O primeiro critério é o grau de utilização da terra, o GUT. Para passar nesse teste, a propriedade precisa ter, no mínimo, 80% da sua área aproveitável sendo de fato explorada. Não adianta usar só um pedacinho. A maior parte da terra útil tem que estar em atividade.
O segundo critério é o grau de eficiência na exploração, o GE. Aqui, a lei exige uma eficiência de pelo menos 100%. E como isso é medido? A produção da fazenda é comparada com as médias de produtividade daquela região, seja para grãos ou para gado. Basicamente, tem que produzir bem. E a regra é clara e bem rígida. Não adianta cumprir só um dos critérios. É preciso atingir os dois ao mesmo tempo. Se uma propriedade usa 90% da área, mas com uma eficiência baixíssima, ela é considerada improdutiva. Se tem uma eficiência fantástica, mas em apenas metade da área, também é improdutiva. Falhou em um, falhou em tudo. E quem verifica isso é o INCRA, o Instituto Federal responsável pela reforma agrária. Eles fazem uma vistoria técnica no local, coletam todos os dados de produção, calculam esses índices de uso e eficiência e, no final, dão um veredito oficial. É um processo técnico por uma decisão que pode ter consequências enormes. Para fechar, vamos ver como a lei transforma esses princípios todos em ação. Ela tem ferramentas poderosas tanto para garantir acesso à terra para quem de fato trabalha nela, quanto para desestimular que grandes áreas fiquem paradas sem produzir nada. Uma das ferramentas mais importantes é a uso capião especial rural. Se uma pessoa cumpre todos esses requisitos listados, ela pode conseguir na justiça o título de propriedade da terra que já trabalha. É o reconhecimento legal daquele princípio que a gente viu. A posse produtiva vale mais que um título de propriedade inerte. Aí surge uma questão jurídica muito boa. A lei proíbe dividir imóveis rurais em áreas menores que o módulo rural, justamente para não criar minifúndios. Isso impediria alguém de conseguir a uso capião de um pedacinho de terra? A resposta do Superior Tribunal de Justiça foi um sonoro não. E isso é muito forte. A Corte entendeu que o direito constitucional ao uso capião, que é um jeito de concretizar a função social, é mais importante do que a regra que impede o parcelamento. Basicamente, a justiça social prevaleceu. O último mecanismo é o que mexe no bolso, o imposto. O ITR foi desenhado para ser uma ferramenta de política agrária. A alíquota dele é progressiva, ou seja, ela aumenta de acordo com o tamanho da área e principalmente com o quão pouco ela é utilizada. A mensagem é bem clara: manter terra grande e improdutiva custa caro. E assim, a gente fecha esse panorama. Vimos como a lei brasileira estrutura a questão da terra em torno da produtividade e da justiça, com conceitos, métricas e ferramentas bem definidas. A questão que fica no ar é: toda essa arquitetura legal, por si só, é capaz de superar os desafios históricos e promover a mudança real que se espera no campo brasileiro? Fica aí a reflexão.